Isso aqui é meu caldo de legumes, que eu sempre falo para vocês que uso na receita, e hoje não vai ser diferente. Ele aqui já fiz hoje, deixei 40, 50 minutos aqui no fogo. Eu usei cenoura, tá? E muita gente acha que depois você bate no liquidificador os legumes. Eu não bato não, eu jogo fora mesmo literalmente, tá? Eu não preciso fazer isso não. Eu não quero usar. Aqui tem casca, tem tudo. Então vamos lá, o que é que tem aqui dentro? Alho poró, salsão, cebola, cenoura, tá? O buquê Garnier, que eu uso o meu louro. O louro pode ser dessecado, como vocês estão acostumados, mas eu uso ele in natura. Uso também tomilho e uso a salsinha no meu buquê Garnier. Então, cebola e alho. A gente não usa muito as folhas do salsão porque pode trazer um sabor muito amargo ao meu caldo. Então, por isso que eu uso muito pouco. Já do alho poró você pode usar tranquilamente. Tá? Se quiser bater para usar para outra coisa que seja um molho mais escuro, tudo bem. Mas como eu vou usar num risoto, se eu bater esses legumes, vai ficar, além de poder ter um amargor, que é ruim, né? A gente necessariamente vai ter aí uma cor bem escura que vai destoar completamente daquilo que eu quero para o meu molho. Tá? Então estou tirando aqui. Lembrando que esse caldo de legumes, depois que eu faço essa limpeza aqui com a escumadeira, eu vou deixar ele no fogo constantemente. Deixa em fogo baixo, fervendo, porque eu vou botando ele aos poucos na mistura do meu risoto, tá certo, gente? Então tá aí, caldo de legumes, muito fácil de fazer. É muito melhor do que comprar aqueles caldo de legumes ou caldo quinol, quem quer que seja, que é cheio de sódio, e você fazer o seu próprio. Tá? Então já sabe aí a receita qual é. Alho poró, salsão, cebola, cenoura, alho, tudo com casca, tá? E o buquê Garnier, que eu uso geralmente com tomilho, salsinha e louro. Pode ser o louro dessecado se você não tiver, porque realmente não é tão fácil conseguir o louro. Tá? Agora, o restante, a salsinha, se você conseguir a salsinha in natura, eu sugiro que seja bem melhor. Então tá aqui. A salsinha aqui desse outro lado do meu jardim, tem vários pontos de ervas. Estamos caminhando para lá. Então tá vendo aí, sextou, final do dia, né? A gente tá gravando aqui, o clima bem ameno, meu jardim, minha casa que eu moro tem um jardim bem extenso que propicia isso, porque a gente tá aqui já em abril e o clima de Brasília começa a ficar muito seco e muito sol. Então, se você tem a possibilidade como eu de ter muitas plantas, muitas coisas ao redor, vai tranquilo, vai ter uma, digamos assim, uma convivência bem melhor com o clima aqui de Brasília, que é um clima que é muito muito complexo, né? Aqui a casa tem muitas plantas, muitos pássaros, o que é bacana por isso. Eu gosto muito de morar aqui. Também a gente mora aqui no Jardim Botânico, né? Na região aqui do Lago Sul. Então vamos lá, peguei aqui e agora nós vamos. Tá aqui o manjericão, enfim, tem outras ervas aí que a gente utiliza. Então hoje o que eu vou preparar para vocês é um prato, digamos assim, um pouco simples, que um medalhão de filé. Vou temperar ele com sal e com pimenta do reino a gosto. Vou fazer um risoto com alho poró e com brócolis, tá? E com manteiga, enfim, vou fazer o tempero e um arrozazinho arbóreo. Enfim, é uma coisa bem básica, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do sabor, até porque eu gosto muito desse risoto com brócolis. Vai dar uma cor bem diferente, o próprio filé já é bem vermelho, você tem as ervas, enfim. Queijo parmesão para a gente finalizar, a manteiga que eu sempre uso, sempre alerto para vocês, a manteiga congelada, para fazer aquele processo de mantecura, tá? E hoje eu vou falar outro processo francês para vocês, que é um processo que eu vou mostrar para vocês ali, que é o arrosé, que é um processo também bem interessante para dentro da química da gastronomia, beleza? Então tá aqui, eu vou me preparar agora e depois a gente vai começar a vestir o meu domã e vamos gravar aqui. Essa cozinha aqui é a própria cozinha aqui da minha casa, enfim, uma cozinha bem funcional, significa dizer que você também pode, não precisa ter muito mistério de cozinha não, tá? Cozinha básica, enfim, que você consegue fazer isso tranquilamente. Vou pegar aqui meu domã, eu tô tirando aqui do meu medalhão de filé, essa proteção, é uma proteção que se usa para que ele fique bem informado, tá? Como eu vou levar para o fogo, eu já vou tirar ela aqui. Se utiliza muito isso aqui, né? Para que ele fique bem formadozinho. Mas como eu já vou usar no fogo, tem que tirar. E aqui, ó, só com sal. Tá? Eu vou botar aqui um pouquinho. Sal dos dois lados.
Depois eu coloco só um sal superficialmente, ele nem pega tanto. Mas depois a gente regula esse sal, tá? E aqui a pimenta do rei. Pimenta do rei em agosto. Lembrando que, como eu tenho amigos baianos, né? Segundo eles, a pimenta faz parte da vida deles. Então, por isso que eles não têm perigo de não querer que bote muita pimenta. Aí vem um paraense também, aí pronto, aí mistura tudo. A gente aqui é uma turma bem eclética. É paraibano, paraense e baiano. Aí você vê como é a mistura de ingredientes e de sabores. Enfim, aí a gente termina querendo fazer prato de alta gastronomia, aí por aí vocês imaginem que confusão gastronômica é essa. Mas é isso mesmo, gastronomia é isso mesmo. Só estou cortando aqui a cabeça dos dois alhos, de uma ponta e do outro. Que eu vou amassar e vou só tirar a casca e vou botar quando eu for fazer a minha carne. Só lembrando que tem gente que usa com casca e tudo, porque não vai usar, o alho não vai ser usado, tá? Eu prefiro tirar a casca, sinceramente, eu não gosto muito. Acho que pode dar um amargorzinho. A gente amassa ele aqui, que a casca, quando eu quebro os dois lados, a casca no instante vai embora. Eu tiro as duas pontinhas, basta que eu amasse um pouco, ó. A casca do alho vai embora bem rapidinho. E aí eu posso fazer isso, se quiser picar mais um pouquinho, pique para colocar na frigideira quando for botar o filé, mas não precisa nem tanto. Só cortar aqui um pouquinho só. Tá. Eu gosto muito de alho, particularmente, e assim, eu gosto sempre de uma comida com muito alho. E alho também é muito bom para a saúde. E esse pano de prato aqui, ó, que é uma menção ao Pequeno Príncipe, uma frase bem conhecida do Pequeno Príncipe, né, que diz que você é responsável por aquilo que cativas. Aqui tu te tornas eternamente responsável pela louça que sujas. Quem me deu isso aqui foi minha filha, né, e que hoje está fazendo o aniversário dela, 30 anos, 3 décadas, né? Posso nem dizer que ela está ficando velha, porque também, por consequência, eu também estou no mesmo ritmo. Mas enfim, Elisa Maia, grande beijo para você, te amo, tá? Então, muito obrigado pelo pano de prato. Tá? Eu vou usar os brócolis, um pedacinho bem pequenininho, tá? Sem os talos. Então veja que eu já tirei os talos completamente aqui, ó. Tá só o brócolis. Então, não me interessa usar essa parte do talo. Deixa aqui de lado. Como o medalhão de filé, quando eu for selar, botar ele no fogo, o tempo dele é bem menor do que o tempo do risoto, então a ideia é que você comece a fazer o risoto e depois você faz a carne, tá? Porque aí você aproveita o tempo e terminando um já começa o outro e aí você ganha tempo na sua cozinha. Então veja aqui, eu já cortei aqui em pequenos pedaços, aí o tamanho, se você quer tamanho menor aí ou maior, depende de você. Se puder botar em tamanho pequeno, melhor, fica... Só dar uma quebrazinha aqui a mais. Que apesar de eu ter tirado os talos, mas sempre fica um pouco. Vamos deixar aqui, né? Uma observação importante, se você tem criança em casa, nunca deixe o cabo pro lado de fora. Até para você também, porque às vezes a gente bate, derruba, e aí bota tudo a perder. Então sempre coloca o cabo, de preferência, num canto que você tenha uma certa proteção. Eu aqui, ó, o meu caldo de legumes, eu já tô deixando ele aqui em fogo baixo, ele já ferveu, né? Que eu vou usar aqui no meu filé e no meu arroz. Então tá aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou mexer, isso aqui vai ser meu alho poró, que é a base que eu vou fazer pro meu risoto, tá? Eu vou ter que deixar ele murchar bem, para depois é que eu coloco o arroz arbóreo, tá, gente? O alho poró já tá todo murcho e é o momento de eu torrar, literalmente torrar, o meu arroz arbóreo, tá? Que é especial para fazer o risoto. Eu vou torrar mesmo, tá? Aqui não tem processo de botar água aqui não. Aqui é um processo de torra. Porque quando eu vou nesse processo, ele vai liberando o amido e ele vai ficando um sabor bem diferente. Eu vou torrar aqui por aproximadamente 2 minutos, tá? Que é justamente para que ele possa incorporar, né, o meu alho poró e também eu poder botar aqui o meu cozimento. Então deixa aqui, ó, sempre mexendo, porque se eu mexo, você tem o calor agindo
mas sem ficar aquela coisa queimada, né? Não tem interesse de ter o arroz queimado. Você tem interesse de ter um arroz, né, que ele fique torrado, mas não queimado. Então, por isso que a ideia é você, nesses 2 minutos que você está fazendo essa torra, você necessariamente, você está sempre mexendo. Lembrando que sempre, panelas, eu sempre aconselho, tem vários tipos de panela, mas a panela tem que ser uma panela grossa, como essa, uma panela de fundo grosso. Por que panela de fundo grosso, Fábio Maia? Porque as panelas de fundo grosso, elas mantêm o calor, elas retêm o calor. Então você mesmo que no seu cozimento, mesmo que você desligue, ela ainda vai estar quente. Então vai ter uma diferença muito grande naquilo que você cozinha. Lógico que você vai cozinhar com aquilo que você tem, obviamente, né? Eu estou apenas dando uma sugestão, né? Finalizando, e vou pegar aqui o meu vinho. Não é para beber não, viu? Esse vinho aqui é o processo que a gente chama de deglaciar, tá? Ele interferir na base, no fundo que aqui ficou, para que a gente vá removendo esse fundo justamente com o vinho. Então, uma taçazinha de vinho. Tá? Vinho branco seco para que você... Pode ser, tem uns vinhos que é feito para cozinhar mesmo. Você vinho, cara, agora tem que ser seco, né? Vinho doce não dá. Eu deixo ele aqui, tá? Já fiz aqui, deglaciei, já mexi aqui embaixo para tirar qualquer atrito que tinha. Eu vou deixar ele no tempo suficiente para que ele evapore todo o álcool. E aí eu vou começar a colocar o meu caldo de legumes. Veja aqui que já está absorvido, tá? Teve gente que me perguntou por que isso aqui é pão duro. Isso aqui chama-se espátula pão duro. A gente é o nome, né? O nome verdadeiro. Se quiser chamar só de espátula, você chame, não tem problema nenhum. Mas que a espátula pão duro é. Então veja que aqui agora, ó, caldo de legumes, já reduziu, vou colocando caldo de legumes para dar o cozimento, um pouquinho só. E eu vou colocando aos poucos, tá, gente? O caldo de legumes ele vai ficando aos poucos. Aí reduz e eu vou acrescentando. Reduz e eu vou acrescentando. Reduz e eu vou acrescentando até ficar al dente, que é o processo final, tá? Que é o processo que a gente vai fazer justamente a mantecura e também o arroz. Aí tem gente que me pergunta, Fábio, por que eu não posso dar nada da água aqui e pronto, jogar e ficar fazendo outra coisa esperando a água ressecar? Porque risoto não é para ser feito assim, nenhum arroz é para ser feito assim. O risoto é algo delicado, o risoto você tem que tratar bem, né? Você tem que cuidar dele, você tem que mexer, então você vai colocando o caldo até uma certa altura, deixa reduzir, para que ele fique realmente muito saboroso. Então se você é uma pessoa que não tem muita paciência, eu aconselho que você não faça risoto. Faça uma massa que é bem mais simples, você bota lá 5 minutos, 7 minutos tempo de cozimento, dependendo da massa, e está feito. Agora o risoto tem toda uma técnica que você tem que ter toda uma preocupação para que ele realmente fique muito saboroso. Então estou deixando aqui, ó. Vai reduzir, mais caldo de legume. Reduzir, mais caldo de legume, até ficar al dente e a gente fazer os dois processos, as duas técnicas finais. Né? Uma técnica chamada mantecura, que é uma técnica italiana que a gente termina utilizando, e a outra é o arroz, que é uma técnica francesa, que é simples, né? Eu vou mostrar para vocês, que eu vou usar no meu filé mignon, e esse outro, a mantecura, eu vou usar aqui no meu risoto. Só para vocês terem uma noção, tá? Geralmente o tempo de cozimento do risoto é de 18 a 20 minutos. Então o brócolis eu só vou colocar nos 10 minutos finais, para ele pegar o cozimento do arroz, porque senão ele vai ficar muito mole, e aí vai perder o seu sabor. Então eu só faço ele quando eu vou já nos minutos finais do meu risoto. Da mesma forma que eu vou fazer o meu medalhão de filé, quando tiver faltando o tempo final também do risoto, para tudo sair ao mesmo tempo e ficar aquele sabor todo especial para que a gente possa provar o risoto com o medalhão de filé, o risoto de brócolis. Por isso eu vou voltar aqui para continuar mexendo o meu risoto, porque é muito delicado. Fiozinho de azeite. Vamos agora dourar o nosso filé, nosso medalhão do filé. Vou pegar aqui a minha espátula. Aqui eu tô virando, tá? Porque ele tem que ir selando bem dos dois lados. Passo o tempo em um, aqui eu já tinha virado. Passo o tempo em outro. Para que ele fique bem selado e aí fique naquilo que a gente quer ao ponto, né? Não gosto de bem passado, não. Acho que carne bem passada é horrível. Também respeito quem gosta. Mas a carne, para mim, ela tem que ser ao ponto. E fique dentro rosado. Não precisa também ficar dentro muito cru, não. Mas bem rosado. Então, você vai virando e vai percebendo isso.
5 minutinhos, 3 minutinhos, vai depender da sua panela, tá? E vai depender também do seu fogo, que tá dentro, seu fogão tá produzindo. Tem coisa que demora mais um pouco, tem hora que demora menos, né? Então tô deixando aí. O meu risoto aqui ele já tá ganhando forma. Daqui a pouco eu vou colocar o meu... É o momento agora de colocar brócolis. Vou colocar mais água no meu caldo de legumes. Veja que eu estou regando aos poucos, tá? Então, cuidado todo especial que eu faço para isso. E agora, ó, vou pegar o brócolis para ele fazer aqui o cozimento no tempo final do meu risoto. Eu fiz aproximadamente 1 litro de caldo de legumes, tá? Estou fazendo aqui risoto para 3, 4 pessoas. Então, aproximadamente aqui 1 litro. Enquanto o final aqui, para ficar o dente, já tá acabando aqui, tá? Pra gente fazer o nosso processo aqui de mantecura, que na verdade é a manteiga e o parmesão, a manteiga congelada. Tá só mais um pouquinho de caldo aqui. E aí vou só falar pra vocês. Essa faquinha aqui é uma faquinha interessante, ela é uma faquinha própria pra manteiga, tá, gente? Ela, você passar em cima da manteiga, ela vai, a manteiga mesmo congelada, ó, ela vai saindo para você passar em cima do pão. Ela é uma faca de manteiga. Eu aqui também, como eu mostrei para você aquele buquê Garnier, eu quando tive lá em Paris, lá na Galeria Lafayette, foi onde eu comprei, mas é uma faca própria para manteiga. É muito interessante essa faca. E eu nem lembrava nem que tinha comprado. Eu fui mexer, quando eu fui em Campina agora recentemente, fui mexer nas minhas coisas de gastronomia e encontrei. E aí me lembrei, a gente termina comprando tanta coisa que a gente depois não se lembra. Mas é uma faca bem bacana para você usar ela é uma manteiga congelada e ela sai para passar no pão. Vou mostrar aqui 2 técnicas, tá? É a da mantecura para o meu risoto e também a técnica do arrossé para o meu filé. Então, manteiga congelada, tá? Manteiga congelada aqui, tá? Mais um pouquinho. Primeiro eu vou fazer aqui ainda tem um caldo aqui, ele vai ganhar um tempinho. Vou trazer aqui, ó. Trazer aqui outra espátula aqui que eu vou mexer. Coloco o meu alho. A minha cebola, tá, gente? Aqui junto com o meu filé que eu vou colocar agora o alecrim. O alecrim vai dar todo o sabor que eu vou querer para essa minha manteiga. Para vocês verem, na verdade a técnica do arroz é isso. Nada mais do que isso. Eu colocar a manteiga e ir regando a carne com esses temperos. E aí justamente eu vou pegando essa manteiga e vou me regando aqui os meus filés. Arroz está no ponto, agora é o processo final, tá? Que é a mantecura, nada mais é do que colocar a minha... No processo final, vou colocar aqui a minha manteiga, tá? E o meu queijo parmesão. Só que eu vou botar mais um caldinho aqui para misturar, porque senão vai ficar muito... E aí agora, ó, é só mexer. Veja que eu desliguei o fogo, tá? Esse processo aqui de mantecura já é com fogo desligado. É só o calor da panela que vai fazer com que misture o queijo, né, com o meu risoto. E aqui tá aqui o meu risoto.
Só olhando. Então tá aqui o meu risoto de brócolis com alho poró e o meu filé mignon, um ponto pra gente provar hoje. Muito bom. Uma delícia.